No sertão do Nordeste, vivia antigamente um homem cheio de conversas. Meio caçador e meio vaqueiro, alto, magro, já velho, chamado Alexandre. Tinha um olho torto e falava cuspindo a gente, espumando como sapo cururu. Mas isso não impedia que os moradores da redondeza, até pessoas de consideração, fossem ouvir as histórias fanhosas que ele contava. Tinha uma casa pequena, meia dúzia de vacas no curral, um chiqueiro de cabras e roças de milho na vazante do rio. Além disso, possuía uma espingarda e a mulher. A espingarda, Lazarina, a melhor espingarda do mundo, não mentia fogo e alcançava longe. Alcançava tanto quanto a vista do dono. A mulher, Cesária, fazia renda e adivinhava os pensamentos do marido. Em domingos e dias santos, a casa se enchia de visitas, e Alexandre, sentado no banco do alpendre, fumando um cigarro de palha muito grande, discorria sobre acontecimentos da mocidade. Às vezes se enganchava e apelava para a memória de Cesária. Cesária tinha sempre uma resposta na ponta da língua. Sabia de cor todas as aventuras do marido. A do bode que transformava em cavalo, a da guariba mãe de família, da cachorra morta por um caititu acuado, pobrezinha, a melhor cachorra de caça que já houve. E aquele negócio de onça pintada que numa noite ficara mansa como um bicho de casa? Era medonho. Alexandre tinha realizado ações notáveis e falava bonito, mas guardava muitas coisas no espírito e sucedia misturá-las. Cesária escutava e aprovava balançando a cabeça, curvada sobre a almofada, trocando os bilros, pregando alfinetes no papelão da renda. E quando o homem se calava ou algum ouvinte fazia perguntas inconvenientes, levantava os olhos miúdos por cima dos óculos e completava a narração. Esse casal admirável não brigava, não discutia. Alexandre estava sempre de acordo com Cesária. Cesária estava sempre de acordo com Alexandre. O que um dizia, o outro achava certo. E assim, tudo se combinando, descobriam casos interessantes que se enfeitavam e pareciam tão verdadeiros como a espingarda Lazarina, o curral, o chiqueiro das cabras e a casa onde eles moravam. Alexandre, como já vimos, tinha um olho torto. Enquanto ele falava, cuspindo a gente, o olho certo espiava as pessoas, mas o olho torto ficava longe, parado, procurando outras pessoas para escutar as histórias que ele contava. A princípio, esse olho torto lhe causava muito desgosto e não gostava que falassem nele, mas com o tempo se acostumou e descobriu que enxergava melhor por ele que pelo outro que era direito. Gente, a dica de livro de hoje é História de Alexandre, do grande Graciliano Ramos. Eu sou Diego Miranda e estou muito feliz de ter vocês por aqui. Não esqueça de deixar aquele like literário que ajuda demais esse canal a ser divulgado aqui na plataforma e esse vídeo ser impulsionado também. Claro, se inscreva e ative as notificações em sininho, escolhendo a primeira opção todas para sempre receber vídeos novos, que são muitos aqui por sinal. Esse vídeo é da playlist Resenha de Livros, que sai nos sábados às 17 horas. Essa playlist vai aparecer no fim do vídeo, confira aí, dá aquela maratonada marota para o canal se aproximar da monetização, não custa nada lembrar. Não é monetizado este canal, mas pretende ser. Aos domingos sai Minutos Filosóficos, segunda sai Explicando Autores, quarta, de forma alternada, Minuto Revolucionário, um vídeo de leituras, quinta, um vídeo variado, geralmente quadro e conversa, geralmente tem sido aqui visitas em São Bernardo do Campo. Enfim, dê uma passeada aí, que também tem playlist resenha de filmes, tem vídeo para todo tipo de gosto, tem muito vídeo e muitos vídeos são postados aqui pelo canal Inverso. Graciliano Ramos, História de Alexandre. Antes de falar sobre essa obra aqui, muito divertida, muito legal de se ler, esses causos aqui do grande Alexandre, vamos conversar um pouco sobre Graciliano Ramos, que é um autor que cá entre nós dispensa comentários, né? Mas não custa nada lembrar, é um autor alagoano, aí, escritor, foi jornalista, nasceu ali no finzinho do século XIX, viveu até 1953, foi preso, escreveu seus textos logo desde cedo, publicava em jornais. Sob a acusação de comunista, ele foi preso em mais de uma ocasião. Escreveu livros durante a prisão, um livro chamado Angústia, por sinal. E esse aqui é um livro sobre histórias, né, e causos e contos populares, né? Alguns você já deve ter visto por aí. Quem for ler esse livro vai identificar algumas histórias, outras não são tão conhecidas. E o Graciliano, ele publicou obras emblemáticas para a literatura brasileira, literatura regionalista, a literatura do Nordeste. E aí a gente está falando do Vidas Secas, de São Bernardo, Caetés, o Angústia e tantas outras obras. Memórias do Cássio, que foi publicado póstumamente, salvo engano, e tantas outras obras e escritos. O Graciliano tematizava muito as questões da seca, do Nordeste, da angústia, da solidão e outras questões. Esse livro aqui, História de Alexandre,
São 14 histórias ou 14 causos aqui contados pelo Alexandre, da jiboia que vira bota. E é bem legal essa publicação porque ela é ilustrada, sempre mostra uma imagem que é referente a, a cada conto que está sendo contado aqui. E a imagética, né? Os personagens são muito cativantes aqui. A Cesária, a esposa dele, sempre confirmando e complementando as histórias. O cego Firmino é o perguntador, tá sempre problematizando se essa história é realmente contada como aquela, se a légua, a distância em que o Alexandre mirava a sua espingarda era aquela mesma, de quantas léguas, enfim. As histórias são muito bacanas aqui, são 14 e as ilustrações são bem legais também. Eu vou ler para vocês o título das histórias. Ó. Primeira aventura de Alexandre, o olho torto de Alexandre, e ele conta como é que conseguiu esse olho torto, como é que foi isso, e é uma história cheia de fantasias, né, de aumentos, de arremedos. O bacana, assim, dessas 14 histórias é que elas estão entrelaçadas. O Alexandre conta uma história e numa história seguinte, essa história tem a ver com essa, seja de forma cronológica, anterior, posterior a ela, mas é sempre a referência. Inclusive a história do papagaio advogado, que é bem bacana e bem engraçada também. História de um bode, um papagaio falador, que é esse advogado que eu falei para vocês, o estribo de prata, o marquesão de Jaqueira, a safra dos tatus. Essa história é muito bacana, a safra dos tatus. E foi plantar. Enfim, eu não vou contar, mas ele foi plantar mandioca, salvo engano, e ao invés de nascerem mandiocas, nasceram tatus, onde ele tinha plantado. História de uma bota, um missionário, uma canoa furada. Essa é muito legal. Alexandre tentando salvar uma canoa que estava furada, estava afundando, enchendo d'água, ele fura a canoa. Imagine só, salvar uma canoa do naufrágio, né, de afundar no rio, furando ela, que já está furada. História de Anguariba, a espingarda de Alexandre, Muqueca, a doença de Alexandre. E essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. História de Alexandre, um livro muito bacana, histórias bem divertidas, legais de se conhecer. Claro, não esqueça de deixar aquele like. Comente aí se vocês já leram algum livro do Graciliano Ramos, ou até mesmo esse História de Alexandre. Se inscrevam, ativem as notificações, sininho, escolhendo a primeira opção todas. Maratone essa playlist que está aparecendo aí na tela, viu? Que ajuda demais. Valeu!